seu irmão, a paz de suas irmãs. Eu sou o pastor Bura Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal Seja Edificado pela Palavra. Quero pedir aos irmãos que ainda é inscrito para se inscrever. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também os outros vídeos que estão do canal. Não esqueça de deixar o seu like. Queridos, já faz mais de quase 2 meses que eu postei um vídeo por causa de enfermidade. Estou vendo que eu estou fazendo uma operação. Vai ser de hoje a 8, quinta-feira, dia 7, às 11 horas da manhã. Desde já eu quero agradecer a todos aqueles pastores que colaboraram e ajudaram. Fizemos a vaguinha para adquirir a operação e conseguimos. Cheguei a atingir a meta, graças a Deus. Quero agradecer a todos meus amigos que compartilharam e que também contribuíram. Amém? E antes de me operar, quero compartilhar com vocês o vídeo desta feita com o tema sempre dando graças a Deus em qualquer situação. Quero ler a palavra do Senhor do livro de Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo 16, 17 e 18. Diz assim a expressão na palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças a Deus, deve ser uma emoção para o cristão. Isso é normal. A gratidão significa uma atitude para manter a minha vida voando, constante atitude, independentemente de qualquer circunstância ou tempestade. Estou sempre passado as tempestades que estou passando, independente, irmãos queridos, de qualquer circunstância ou tempestade que estou passando. E Romanos capítulo 8, e versículo 28, ensina-nos que devemos dar graças a Deus, ao Senhor. Devemos dar graça ao Senhor em todo momento, em todas as circunstâncias adversas, por tudo o que representa a vontade de Deus em nós. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, para conosco. Diz o versículo 18, a expressão em Cristo Jesus, isso também nos faz lembrar das coisas. A expressão em Cristo Jesus, isso lembra as coisas que foram ensinadas por Jesus durante o seu ministério terreno, e que é a sua vida, e que a sua vida ilustra lições que ele ensinava pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo. Jesus nos revelou a vontade de Deus e regozijo, a oração e a ação de graça. Isso está nos versículos de número 16 e 17, onde fizemos a leitura da palavra do Senhor. Olha, é inevitável passarmos por situações. Jesus disse, do mundo passais por aflição, mas tem bom ânimo. Há momento que pensamos, há momento que passamos por aflições, tragédias, decepções, frustrações, tristeza, e perguntando para nós mesmos,
será isso resultado algum bem para nós? Veja, queridos, quando nós passamos por frustração, tristeza, perguntando para nós mesmos, isso é resultará alguma coisa para nós? Porém, existem três situações diferentes que enfrentamos. Essas situações chama de situações tóxicas, quer dizer, conflitos, de situação trágica, que é morte, grande perca, sofrimento, de situação crônica, problemas que continuam, parece que nunca vai terminar, insolúvel. Veja, querido, igual nós, é inevitável passarmos por situações adversas. Jesus disse, repito, no mundo passai por aflição, mas tem bom ânimo. Isso está em João capítulo 16 e versículo 33. Isso está na versão revista atualizada da corrigida. Está escrito assim: do mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Veja, regozijarmos do Senhor Jesus Cristo. Olha, o cristão deve sempre alegrar-se do Senhor. Devemos regozijarmos sempre do Senhor. O cristão deve sempre estar alegre, se alegrar do Senhor. Regozijar deve ser constantemente na vida do cristão. Se achar no versículo 16, mesmo das situações, mesmo das tribulações, mesmo das circunstâncias mais adversas, regozijamos sempre do Senhor, regozijamos sempre do Senhor, porque Cristo é a fonte e motivo da nossa alegria. Quando nós lemos lá no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz: alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Regozijar-vos sempre, porque Cristo está no controle das situações. Lembra de Paulo, queridos? Quando Paulo ele estava sendo levado para a Itália, capital de Roma, onde a Bíblia diz que houve uma tempestade daquele mar. E agora Paulo, como servo de Deus, estava ali naquele navio. Diz que existia 260 tripulantes ali daquela navegação. E ali estava o homem de Deus em constante oração. A Bíblia diz que quase 15 dias eles não viam o sol. Mas para Paulo, o sol da justiça estava com ele. Ali estava Paulo, diz a história, que ele estava no porão orando a Deus, e o Senhor apareceu para ele, e no outro dia ele levanta e diz: farões, tem bom ânimo, hoje à noite, o anjo do Senhor a quem eu sirvo, de que eu sou, me disse que não vamos perecer. Daí conhecendo muito bem a história, que houve aquele naufrágio, o navio despedaçou, mas nenhuma vida foi morta. Porque ali estava o homem de Deus, ali estava o homem que acreditava, o homem que regozijava do Senhor, regozijava sempre desse versículo, regozijava sempre. Esse versículo da língua grega é o mais curto, no entanto, o versículo regozijar-nos sempre, geralmente, não é mencionado como menor. Porém, o versículo de 35 de João 11, Jesus chorou. Na língua grega, contém 16 letras. Em Tessalonicenses 5,16, regozijar sempre, contém apenas 15 letras da língua grega. Veja, olha, regozijarmos pelo que somos.
temos de regozijarmos do que somos, da vontade de Deus, sempre em oração, sempre em constante oração, seja o que, veja o que diz a Bíblia, orai sem cessar. Orai sem cessar, isso aqui não quer dizer que o crente deve abandonar as suas obrigações normais e entregar-se inteiramente à tarefa da oração. Orar sem cessar quer dizer permanecer em espírito na presença de Deus, pedindo constantemente a sua graça, a sua bênção, a sua proteção. Temos que ter momentos de oração. O cristão tem as suas horas marcadas para oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Isso está em Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube da situação que foi decretado que ninguém orasse no espaço de 15 dias, a Bíblia diz que o homem de Deus, ele orava constantemente. Diz que ele orava 3 vezes ao dia, como costumava fazer. E quando ele soube da situação, ele agora começou a orar mais e mais. O salmista, ele orava também 3 vezes ao dia, à tarde, de manhã e a meio-dia. Isso está em Salmo 55, versículo 17. É orando sempre que desfrutamos da comunhão com o Senhor. É orando sempre que recebemos poder e graça para servirmos ao Senhor. A oração em nossa vida é fundamental. Tem de existir oração em nossa vida. Sempre dando graças a Deus por tudo. Em qualquer situação, sempre dando graça a Deus. Devemos dar graça a Deus em todo momento, em toda circunstância, por tudo. Quando nós lemos no livro de Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 28, veja que aqui diz a palavra, sabendo que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Veja, queridos, viver da vontade de Deus, como diz aqui a palavra, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Das dificuldades, sempre dando graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Versículo 18. Diante dos problemas, sempre dando graças a Deus em Cristo Jesus. Mesmo quando estamos na dor, sempre dando graças a Deus em Cristo Jesus. Mesmo quando estamos sendo desprezados, desesperados, sempre dando graças a Deus em Cristo Jesus. Sem ter esperança, tudo que passamos é da vontade de Deus. Veja o que diz a palavra. É a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja, queridos, portanto, irmãos e irmãs, qualquer situação, regozijamos sempre do Senhor. Em qualquer situação, sempre orando constante, e constante oração. Orar sem cessar. Qualquer situação, da graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja que temos que acreditar, temos que dar graça ao Senhor, temos que dar graça ao Senhor por tudo. Temos que regozijarmos, mesmo nas lutas, nas provas, nas tempestades, temos que dar graça a Deus por tudo. Devemos dar graça a Deus por tudo. Olha, dando graça, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está, queridos, esta palavra para vossos corações. Repito mais uma vez e peço a vocês, ore por mim, que quinta-feira, de hoje a 8, nós vamos fazer uma cirurgia e precisamos de oração. Amém? E depois, os 15 dias
nós vamos tornar a postar mais vídeos. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva-se. Em nome